Muito bem, 7 horas e 34 minutos, falei que era rápido, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje recebendo o médico infectologista Dr. Nélio Artiles. O programa de hoje que tem o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Eu trago o bom dia do médico infectologista Nélio Artiles e logo a seguir, Aloysio, pauta está aberta, né, com esses assuntos aí todos que nós já colocamos aqui, que você já explanou aí também, e com as perguntas pelo grupo e também pelo streaming aí no Face. Doutor Nélio, bom dia mais uma vez, obrigado aí pela sempre boa presença do senhor, e oportuna, né? Bom dia, Cláudio, Aloysio, amigos, ouvintes da Folha FM, né? Prazer, obrigado pelo convite, Luiz, né? Assim, essas oportunidades já são ímpares para a gente discutir um assunto aí. O Cláudio estava falando assim, a gente falou isso lá antigamente, foi em janeiro, né? Quer dizer, na verdade as coisas estão passando muito rápido, né? É impressionante como que a coisa anda rápida e as mudanças também acontecem muito rápido. Estou à disposição, Luiz e Cláudio, né, para a gente conversar. Obrigado pela presença, Nélio. Só para que eu citei aqui o prefeito de São Fidélis, eu não citei o nome dele, e eu acho que eu devo fazê-lo. Acho a atitude dele responsável e temerária, é o município da região que mais tem proporcionalmente casos, e continua com o comércio aberto, é o senhor Amarildo Henrique Alcântara. Então tem que dar nome, né? Temos que dar nome. Vamos ver, espero muito estar errado. Mas é a minha opinião baseada em todos os dados que eu tenho no presente momento. Inclusive número de mortos, né? Número de mortos, que é uma coisa que é reversível, né? Mas, Nélio, vamos aqui com a nossa pauta pré-estabelecida. A gente estabeleceu aqui esses 3 temas. O primeiro deles é referente, que eu abri fazendo menção, ao estudo da Fiocruz, liberado aí na última quarta-feira, né, que fala da necessidade de lockdown no estado do Rio, sobretudo na zona metropolitana. Me parece, pelo que eu já ouvi, de gente como você atua na linha de frente, que Campos teria um delayzinho aí de entre uma semana, 2 para o Grande Rio, né? Mas na quarta-feira, um delay que eu falo assim, o que acontece o nível da pandemia do Grande Rio, uma semana depois chega em Campos. Parece que é esse, 1 ou 2 semanas depois. Pelo menos na proporção. Logicamente, não estou falando de números absolutos, né? Mas quarta-feira, vai fazer amanhã 1 semana. Você leu o estudo por óbvio, né? Como é que você viu esse alerta aí dado pela Fiocruz? Sim, vai não. Até aproveitar e falar que você estava falando de Manguinhos aí, né, da Fiocruz, é realmente uma entidade que a gente tem que se orgulhar como brasileiro, é uma entidade extremamente séria e reconhecida internacionalmente. Então não é uma entidade qualquer, né, uma entidade que tem uma base, tem uma história muito bonita, inclusive, e na verdade o que nós tivemos, até a gente conversou na semana passada sobre essa perspectiva, né, do estudo da Fiocruz, e é um estudo que a gente tem que ouvir com muito cuidado, com muita atenção. Lockdown ou isolamento social, eu até brinco, né, porque a gente não está totalmente isolado, porque estamos aqui conversando, né, estamos em contato com grande parte das pessoas, de amigos, tudo através das redes sociais. Então, não chega a ser um isolamento social, mas um distanciamento social, propriamente dito. E esse estudo de Manguinhos, ele coloca uma coisa muito clara, quer dizer, primeiro, o lockdown, distanciamento social, isolamento, que seja, isso não é achismo, né? Não é uma opinião, isso é ciência. Isso existe vários, né? Isso não é de agora, né? São trabalhos robustos de todos os países que colocam como um efeito concreto de resposta. Então, não tem, eu acho que
né? Esse eu acho que não cabe numa situação dessa. Frente a uma epidemia de uma doença que não tem vacina, que não tem medicamento, então é óbvio que a única forma de você diminuir a transmissibilidade, né? A gente não impede, mas diminuir a transmissibilidade, principalmente concentrada num pequeno período, é o distanciamento. Porque o que se objetiva nessa ação é justamente você perceber que o que salva nessa doença, quando a pessoa evolui mal, é leito, é estrutura hospitalar. As pessoas, se você pegar, né, todo o país que está acontecendo, os lugares onde a mortalidade está sendo maior, os locais onde as coisas estão acontecendo de forma pior, você pode ter certeza que é gente esperando o leito de hospital, falta de leito de CTI, mas também falta de estruturas de CTI. Está muito claro que é uma doença séria, que pode evoluir de forma séria, grave, mas o que vai salvar a pessoa é uma estrutura de CTI, né? É leito. Então, quando se fala em distanciamento, é para reduzir essa massa de pessoas que precisarão de uma estrutura hospitalar naquele período de tempo. Então, por isso que é tão fundamental, e acredito também, Luiz, que essa atitude, essa demora da atitude de se fazer um distanciamento um pouco mais incisivo, traz reflexo, né? E o reflexo acontece, em geral, questão de 2 semanas depois, não é imediato. Isso não é, a gente não vai ver isso agora, vamos ficar em casa a partir dessa semana, mas não, isso não é semana que vem que vai ver, não, é 2 semanas. E aí eu volto lá no começo, quando o ministro da Saúde aqui do Brasil, que era Mandetta, e em cima de muita crítica, porque eu me lembro que houve muita crítica quando se decidiu parar, né, fazer uma parada, uma redução da circulação, tudo. Eu digo que a curva nossa hoje aqui, ela está aquém daquilo que poderia ser, né? Por causa do nosso começo, que nós tivemos essa chance de olhar o que estava acontecendo lá no velho mundo e para tomar as atitudes aqui. Não tomamos no tempo ainda certo, mas nós tomamos ainda antes que eles, né? E isso trouxe com certeza um reflexo. Nossa curva é ruim, é muita morte, tudo, mas nossa curva poderia ser mais íngreme ainda do que é hoje. Uma outra consideração importante, rapidamente, para concluir meu raciocínio, o nosso Brasil é feito de múltiplos Brasis, né? É óbvio que essa coisa de linear nunca dá certo, né? Você passar a régua assim, para todo mundo, cada estado e município tem suas realidades. Rio de Janeiro até está falando antes aqui. A gente estava até falando aqui antes que o Rio de Janeiro ele é composto de vários, é como se cada bairro parece um município, né? Pela sua extensão, né? E a gente, se você pegar países europeus, existem países europeus que sim, vários, você falou aí, Espanha, Portugal, Grécia, a gente vai colocando ele dentro do nosso país, em termos continentais, em termos de tamanho, né? Então, as realidades nossas são muito realmente diferentes umas das outras. Então, é preciso ter diversidade de conduta? Mas bom senso e responsabilidade. Isso que é o mais importante. Vou parar de falar aqui, senão vou ficar falando. Não, né? Fica à vontade, que tem que entrevistado é igual a noiva em casamento. Quem tem que aparecer é o entrevistado mesmo. Mas, quer dizer, primeiro, eu cometi 2 erros. Eu identifiquei o Fiocruz em São Cristóvão e Nélio corretamente, coloquei ele em Manguinhos, onde ele sempre ficou desde 1900. E, quer dizer, o estudo sai quarta-feira. É um fato. O estudo, ele, assim, os dois, me espantou, porque, por exemplo, o jornalista, ele busca levar a parte mais contundente da sua apuração para o primeiro parágrafo, né? Para chamar a atenção do leitor, né? O fato mais importante. Logicamente, sem forçar a contundência, mas a contundência que a apuração dos fatos ou a declaração da fonte tem, né?
E o relatório da Fiocruz parecia ter uma estrutura de matéria jornalística. Ele era muito contundente logo na abertura, né? Um primeiro parágrafo muito contundente. E ainda assim, o lockdown não foi feito. Como você disse, pelo ciclo da doença, tudo que a gente faz hoje da Covid, tudo que a gente faz hoje tem reflexo direto daqui a 2 semanas. Quer dizer, quarta-feira, amanhã faz 1 semana, a gente vai saber de fato o reflexo de não ter adotado esse relatório daqui a mais 1 semana, né? Isso. Daqui a mais 1 semana. Exato. Então, você imagina que seja esse reflexo pela curva da doença? Justamente essa questão, que é epidemiologicamente quem está falando, né? Quer dizer, se a gente considerar que o período de incubação da doença é em torno de 10 a 14 dias, mas que em geral está 5 dias, quer dizer, 5 a 7 dias, em geral, na média, 5 a 7 dias. Mas ele pode chegar a 10, 14, existem estudos até tentando demonstrar um pouco mais do tempo que a pessoa adquire o vírus até o adoecimento, né? Então, esse é um período realmente variável. Então, no contexto matemático e de projeção, em torno de 2 semanas é o tempo que você tem a reflexão do número de mortes e de casos, né? Infelizmente, casos e mortes. Eu vejo assim, eu acho que depende muito da atitude. Quando a gente fala o Estado como um todo, quando o governador lança lá, fica na insegurança, né, de se esperar que o MP defina ou não, assim, a realidade do Rio, apesar da gente imaginar que o reflexo aqui vai ser o mesmo, a gente pode objetivar e pensar na perspectiva de não ser o mesmo, sabe? Campos pode, e tem feito por onde, eu tenho que reconhecer, eu não faço parte do poder público aqui, não faço parte da equipe do Rafael, mas eu reconheço bem o trabalho que eles estão fazendo, principalmente a doutora Andréa Moreira, da Vigilância, né, a doutora Cíntia Ferrini, que não é médica, mas que tem uma sabedoria muito grande, conheço há muito tempo e sei, e as atitudes que está se tomando hoje, dá a Campos uma certa tranquilidade, por enquanto, depende muito da atitude das pessoas. Então, hoje, por exemplo, em termos de números de campos, vocês, a André me passou isso ontem, né, que o boletim epidemiológico está saindo hoje, que toda terça-feira sai o boletim, né, de segunda para terça, na cidade de Campos. Então, é claro que já está desatualizado, né, quer dizer, sai de ontem para hoje já está desatualizado, obviamente. Mas o número que ela me passou foi o seguinte: 197 confirmados, 197, 16 óbitos. Parece que teve eu não sei se entrou aqui nesse 16 aqui ou se é 17. 48 descartados, 445 síndrome gripal e 109 síndrome respiratória. Aí se você fala assim, o que existe hoje de estrutura em campo? Nós temos, a nível público, uma organização muito interessante, que é o Centro de Controle lá, da coronavírus, lá na Beneficência. E que fala assim, 80% está ocupado. Né? Foi a última informação que a gente teve, que o CTI estava com 80% ocupado. Muito bem, 80%, até ela estava falando, 80% ocupado, mas são 19 vagas, ou 20 vagas, alguma coisa assim. Tem 16 no CTI, é verdade. Só que 6 precisam realmente do CTI. 6 estão usando respirador, por exemplo. O restante não. Então, o que acontece? Eles estão criando uma ala de intermediária, entendeu? Que essas pessoas que estão ocupando o CTI hoje possam ficar fora do CTI, abrindo espaço para potenciais internações futuras. Então, isso é uma coisa interessante. Fora essa questão, uma enfermaria que cabe 60 pessoas, tem lá, né, em torno de 20, alguma coisa assim, né? E claro e óbvio que nem todos são exatamente Covid, né? Que é o grande gargalo e problema hoje dentro das questões, não só aqui, mas no Brasil todo, é a quantidade de pessoas que se internam achando que é Covid, e às vezes os próprios profissionais acham que é Covid e não é, porque as outras doenças continuam, né? Nós vivemos... Você me permite, né?
Se você me permite, só para citar um caso, tem aquele rapaz lá no início do CCC que morreu ali no CCC por um rapaz não vou falar o bairro, mas não vou falar não. Um rapaz de Campos que morreu no CCC, ele tinha, na verdade, uma outra doença. Também não vou manter o sigilo da doença, mas se foi um caso ali, lembra, no início? Logo no início ali de abril? Sim. Lembro sim. Isso, e a gente precisa estar bem alerta, porque mesmo nós profissionais médicos, eu participei realmente do início ali da criação, porque a Andréa me chamou, a Andréa é uma grande amiga também, além de ser uma profissional que eu admiro muito, ela foi minha aluna, eu tenho um orgulho muito grande dela, assim como, quando eu cheguei lá, o grupamento médico que estava lá organizando, doutora Patrícia Merelli, doutor Luiz Otávio, né, doutor Vitor Carneiro, aí eu falei assim, um grupamento excepcional, todos de alto nível, doutor Éder, eu tenho um orgulho de ter sido professor de todos eles, assim, não é porque eu fui professor, mas eu tenho um orgulho muito grande, né, de ter um grupamento tão responsável, tão competente à frente ali, né, mas eles sofrem muito, Luiz. Eles sofrem por isso, porque são muitas, às vezes, encaminhamentos de casos, porque as doenças continuam, todas as outras doenças continuam. E aí é natural que muitas dessas doenças levam a um quadro de insuficiência respiratória, por exemplo, um quadro respiratório. Então, e com essa questão da pandemia, tudo pode ser Covid, né? Então você acaba ocupando espaços daquilo, quando, né, se houver necessidade realmente da gente ter casos de não Covid ocupando espaço, né, onde deveria ter Covid. E o restante da rede pública, né, tem a possibilidade de absorver, sim, com toda a dificuldade, obviamente, de saúde. A saúde pública nossa é complexa, né, a gente sabe disso, tem muita carência, muita dificuldade, são desafios que a gente vem, porque nós nunca, qualquer saúde do mundo, e isso na Itália comprovou isso, na Espanha, todos os leitos de CTI, leitos de hospitais, eles não ficam sobrando, não existe sobra, né? Existe um controle de uso com um percentual elevado, mas com uma faixa de sobra. Não essa coisa intempestiva de uma hora para outra você ter número de casos completamente inesperados e que ocupam. Então, por isso, a necessidade de criação de novas estruturas, etc. O Mandetta fala muito isso, né? É uma doença, logicamente que ela aflige o indivíduo humano, mas a principal consequência dela ela adoece os sistemas de saúde, né? Por essa demanda de muita gente numa internação longa de UTI, estamos falando aqui de 20 dias, né, um tempo longo, de média longa, né? Além do leito de UTI, precisa do respirador, né? A proporção no Brasil dos leitos de UTI não é 1 por 1 para respirador, porque nem todo doente de UTI, de fato, precisa de um respirador, né? Exato. Então, ele gera essa demanda, e é uma demanda que nenhum sistema de saúde do mundo, nem de país escandinavo, citamos aqui Suécia, estamos aqui Dinamarca, Noruega, Finlândia, que são tidos como as sociedades mais próximas da perfeição, né? Nem eles conseguem atender. É verdade. Por isso que a gente precisa fazer. Por isso, Luiz, que a gente precisa, quando eu falo que o reflexo aqui que você tinha falado antes, o que acontece no Rio 1 ou 2 semanas depois, não necessariamente. Depende muito da atitude nossa aqui dos gestores públicos e nós como cidadãos, sabe? Porque a gente tem como, sim, se tomar uma atitude mais responsável, de entender que existe um potencial grande, que a gente, nossos pais, nossos tios, nossos irmãos, nós, na hora que a gente precisar de um leito, não ter o leito, e eu não estou falando de Covid, não, hein? Eu estou falando não só de Covid, estou falando de outras doenças. Se você precisar... Claro, você vai precisar e não ter... Você pega a fila no Rio de Janeiro, como é que está? A fila para conseguir leito, né? É uma fila absurda. Isso não cabe, né? Não tem sentido. E aí a gente discute, quer dizer, os hospitais federais no Rio, os antigos hospitais, né, os hospitais tradicionais, que têm alas vazias que poderiam estar sendo
colocado lá o leito, né, e reestruturando, e aí se espera a criação dos hospitais de campanha, né, são coisas que, até mesmo, a gente pode considerar que Campos, por exemplo, tem alguns hospitais aqui que tem alas vazias, tá? Que existem enfermarias ou espaços vazios. Então, eu penso, né, minha maneira de pensar, por que equipar e refazer toda uma coisa que já está previamente pronta? Tudo bem, que existe, de repente não está em condições de atendimento, mas talvez seja mais operacional e mais rápido fazer no que já existe do que criar novas estruturas. Tá? Esse é meu ponto de vista. Mas, enfim, mas eu acho que a gente pode, antes disso, fazer nossa parte do distanciamento. Você está se referindo ao Hospital Estadual de Campanha, né? Sim, sim. Eu acho que tudo bem, é necessário, mas não seria interessante operacionalizar aquilo que já existe, ou que já está pronto, né? E de uma certa forma trazer para esses locais, né, nova vida, né? Quer dizer, a Beneficência estava com esse espaço aqui lá, ela foi criada, mas ela já existia. Então foi ocupada em cima de uma possibilidade, né, de um acordo, enfim, da instituição, que instituições, sabemos delas, quer dizer, todos os prestadores de serviços ao SUS, todos os hospitais hoje, esses filantrópicos e todos os outros, eles têm uma dificuldade tremenda, eles têm tido dívidas cruéis, né, no sentido de repasse, tudo, porque a gente sabe que o subfinanciamento aí do SUS é um negócio terrível, né? O SUS, ao mesmo tempo que é uma maravilha e claro, aquilo que a gente deveria prezar e investir, porque não há nada nesse planeta igual ao SUS. O SUS, eu sou fã do SUS, eu acho que o SUS teria toda a condição da gente tomar rumos completamente diferentes, mas foi em cima justamente de desvios, de falcatruas, de sucateamento geral, enfim, que a gente acabou perdendo esse grande poder do SUS. Mas, independente disso, essas estruturas existem e todas elas estão precisando de ajuda, todas. Né? Então, eu estou falando isso no sentido assim, da minha visão, uma visão de cidadão, né, que entende que isso seria possível para poder diminuir a possibilidade da criação de espaços novos, né, penso eu. E a gente sabe que espaços novos, a gente aqui na Folha noticiou isso lá desde o início, mas o Fantástico trouxe uma matéria muito grande sobre isso no domingo. O que é pior e mais deplorável nisso tudo é com denúncia de superfaturamento, né? Isso nos preocupa. A mesma empresa construir aqui em Campos um hospital de campanha pelo dobro do preço e metade dos jeitos que construiu São Paulo. Então, você fica, né? Para reflexão, para a gente pensar e ficar todo mundo, né, como cidadão e como, né, todos nós pagamos impostos, né, todos nós. Então, na verdade, a gente tem que ficar de olho, né, e a gente, por isso que a gente conta tanto com a imprensa, sabe, Luiz? A imprensa é nosso elo, né, de visão, de audição. Eu acho que a gente fica sabendo, né, todas as operações, né, e eu acho que é preciso cada vez mais valorizar a imprensa, sem dúvida nenhuma. E colocando Desculpa, Luiz. Eu quero pegar esse gancho que o Nery falou, Cláudio. Sim. Você acha que a imprensa e a ciência, e aí da ciência coloca a medicina, mas não só a medicina, porque pesquisa não é só... você tem outras áreas que não só é medicina, né? Vamos botar as biomédicas, né? Elas estavam um pouco desvalorizadas, saem fortalecidas dessa crise? Eu acredito que sim, Luiz. Eu acho que a desvalorização, e aí a gente tem visto alguns profissionais que vêm trabalhando durante esses últimos anos em cima de tragédias, né? Eu sempre fui muito, assim, admirador, ferrenho mesmo, mas muito, de profissionais como da polícia, bombeiros, né? Em cima do que vem acontecendo. A tragédia humana é diária, né? A gente sabe que a violência urbana, por exemplo, faz parte da tragédia, que a gente às vezes não valoriza, porque talvez aquela pessoa que não vive
né, o que acontece às vezes com a mortalidade que existe hoje em cima da violência, do tráfico, enfim. A gente fica vendo o policial que sobe o morro, né, um grande risco da sua própria vida, né, em prol da sociedade, o bombeiro que vai se arrisca, né, no seu trabalho para salvar a vida das pessoas, a imprensa que também se arrisca, né, em vários sentidos, quando vai falar a verdade, né? A gente sabe que às vezes tem a violência, vocês sabem disso, né, da questão do jornalismo também. O profissional de saúde que, sabe, vem enfrentando como o herói. Herói, a gente não é herói, então a gente não é herói por causa disso, né? Há quantos anos, eu recentemente até comentei sobre isso, há quantos anos eu trato doenças contagiosas. Então, se eu pegar assim, enfrentei HIV, H1N1, meningite meningocócica, quantas pessoas morreram de meningite meningocócica, quantas vezes a gente observou casos de dengue levando à morte. Então, quer dizer, aí fala assim, você não tem medo, você poxa, como é que você tem coragem de estar lá atendendo os pacientes? Isso não cabe, porque é além disso. Acho que o que falta, e aí você falou muito bem, é a questão da valorização. E aí, essa valorização, ela vem em todos os aspectos, né? A valorização profissional a nível social, eu acho que isso tem se resgatado, isso nos últimos anos, sim. E a valorização profissional em termos de valorização profissional em termos de grana, né? De dinheiro, de salários. Isso, o médico tem sido muito, médico só não, a gente vai falar aqui de todos os profissionais da área de saúde, a enfermagem, como a enfermagem se dedica, o que seria, às vezes as pessoas falam muito do médico, mas a enfermeira é extremamente admirável o trabalho, porque o médico muitas vezes está ali, tudo bem, faz um efeito espetacular de salvar, de entubar, de fazer, mas quem trata o paciente nas 24 horas é a enfermagem, quem cuida diretamente do paciente é a enfermagem. E a fisioterapia, que tem uma ação fundamental, agora então, com essa questão da respiração, a fisioterapia tem dado show, né? Quem muitas vezes salva o paciente, porque tem um negócio chamado a ventilação não invasiva, que é o tal do VNI, e que a pessoa, na verdade, faz uma respiração, sem precisar entubar, você faz a pessoa respirar melhor, tudo com a ação de fisioterapeuta, sem precisar de respirador. Então, muitas vezes, né, apenas fazendo trabalhos, e às vezes precisando, mas sem necessidade de que o aparelho comande. Então, eu acho que sim, os profissionais de saúde eles estão num momento, e aí não é só jornalista, bombeiros e policiais, a área toda de segurança, né, elas estão se valorizando sim, mas aí precisa dessa valorização concreta, né, dos gestores, não é isso? Não adianta bater palminha, né, e dar condições ruins de trabalho, não pagar adequadamente o profissional. Então, isso aí não combina muito, né? Sabe quem dizia uma coisa sobre isso era o Luiz Barbosa. Falava que algumas profissões, ele exemplificava, você está, tipo assim, num restaurante jantando. Aí alguém atropelado ou baleado na esquina. Jornalista tem que sair porque é uma notícia, médico tem que sair porque é uma vítima, ele pode socorrer, médico, enfermeiro, enfim. Policial tem que sair porque é uma ocorrência, e o sacerdote tem que sair, porque é uma pessoa que também precisa de auxílio espiritual. Então ele falava que essas profissões, não é como o comércio, sem ser querer desmerecer o comércio, mas que você entra 8, sai às 6 e só volta no dia seguinte. Ou você é 24 horas por dia ou você não é. Né? É isso aí, com certeza. Sabe as palavras. Isso aí, o Luiz sempre foi muito sábio. Mas vamos. O Cláudio quer fazer uma pergunta. Faz a pergunta e vamos jogar para o intervalo, Cláudio. Vamos lá. Aí a gente. Era um complemento, sim, perfeito. São 8h04 agora. Era um complemento com relação ao raciocínio do doutor Nélio na necessidade do hospital de campanha, né, que ele não abre mão também, mas da importância de utilizar já os espaços que estão, né, parados no momento. E até mesmo os equipamentos que vão para esse hospital de campanha poderiam ir direto para esses hospitais e ficariam, né, como
herança para esses hospitais também, aproveitando posteriormente. E a pergunta então, né, doutor? Também. Concordo. Ou a pergunta então, Luiz, só para o doutor Nélio e também para você, eu também não sabia. Quem me informou foi Carlos Alberto. Você sabe, que dia é hoje? 12 de maio, dia do enfermeiro. Hoje é dia da enfermagem. Eu não tinha reparado. Falei da enfermagem aqui, né? Eu não tinha percebido. Que bom. Parabéns, né? A toda a enfermagem. Parabéns a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem, né? Parabéns a todos. Toda a área. Heróis que estão ali, como você disse, ficam ali 24 horas por dia com o paciente, né? É isso aí, com certeza. Hoje mais do que nunca sendo valorizado, reconhecido por muitos, né? Alguns ainda preferem até bater nos pobres coitados aí que tentam fazer um protesto, alguma coisa, mas outros, e aí para nossa alegria, a maioria não é assim. São 8 horas... né? Lá em Brasília do protesto, né? Do protesto. Que sim, lá na Praça dos Três Poderes, não foi? Inclusive o ex-integrante do governo federal, né? Com um jeito grande, com a camisa da seleção. Que saudade do tempo em que você usava a camisa da seleção, não queria, não implicava em ausência de QI, né? Mas enfim, ele foi com o dedo assim em rixe, uma mulher, pior, uma mulher, né? Botou o dedo em rixe, ameaças, chegou peitando. O tipo de moar que a gente tem aí, enfim. Mas parabéns aos enfermeiros, em nome, lembrança do Nélio aqui, em nome da rádio, parabéns aí aos enfermeiros técnicos de enfermagem. 12 de maio. Bom, são 8 horas e 6 minutos, vamos ao intervalo comercial então. Folha FM apresentando Folha no Ar, primeira edição. Hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, nós estamos recebendo o médico infectologista Dr. Nélio Artiles. Voltamos em instantes após o intervalo e tem ainda aqui na pauta a aplicação do fechamento do comércio de Campos até 24 de a ampliação, né, até 24 de maio, né, e a ocupação dos leitos também, o doutor Nélio já comentou, já antecipou, a gente vai falando sobre esses e outros assuntos, né, pertinentes a essa pandemia aqui no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínios Bacelar e Clínica Proteus. A gente faz planos o tempo todo, pro futuro, pra família, mas